Bom, nós começamos o dia com as palavras do Jorge Gerdau sobre a questão da responsabilidade social e deficiência. Ouvimos também sobre investimento social familiar com a família Setúbal e a própria família Gerdau. E agora, recentemente, ouvimos a história do processo decisório do Peter Buffett, que é filho do mega investidor Warren Buffett e que decidiu investir em mulheres, em meninas. E agora vamos ouvir duas histórias de mulheres também, que exercem atividades filantrópicas. Eu vou começar com a Regina. Já apresentei a Regina para vocês. E eu queria que você começasse contando um pouco da sua história pessoal, né? De como que você decidiu se dedicar a atividades filantrópicas. Perfeito. Boa tarde a todas. Obrigada, Paula. É uma emoção muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. Até trouxe uma colinha, para caso eu esqueça de algum detalhe especial. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, meu sangue é A positivo, mas eu fui contaminada com 2 vírus muito potentes, muito fortes. Um pelo lado materno, o vírus da solidariedade. O outro pelo lado paterno, que foi o vírus de ser voluntário. Os sintomas desses vírus são muito claros. Você começa a crescer quando você achava que já era um gigante. Você começa a ter febre de responsabilidade social a toda hora. E você começa a transpirar todos os dias a essência da filantropia. Para contar um pouquinho da história da história da filantropia na minha família, eu vou voltar um pouquinho no tempo, quase mais de 100 anos atrás. Eu vou tentar resumir rapidamente em 5 minutos. Isso tudo começou com meu bisavô, o português Antônio Pereira Inácio, que em 1905 ele importou uma máquina de descaroçar algodão. E ele não tinha a menor noção de como manusear essa máquina. Ele largou tudo aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, se empregou na fábrica que produzia essa máquina e, por 6 meses, ele trabalhou nessa fábrica para aprender como que ele poderia lidar com essa máquina. No final de 6 meses, ele convidou os 2 proprietários sócios para jantar no restaurante mais fino da cidade e contar o porquê que ele estava lá durante 6 meses. E também para devolver o salário que ele acumulou. Ele não gastou absolutamente nada, devolver para esse proprietário, porque ele não achou justo que pensassem que ele estaria aproveitando dessa situação, e ele também não achou justo, no momento que ele está aprendendo, ter que receber. E eu soube que foi uma discussão bem calorosa, o que fazer com esses salários, e, no final, o meu bisavô pediu que esse salário, todo esse salário de 6 meses, fossem distribuídos para os funcionários mais carentes dessa fábrica. Ele voltou para o Brasil com todo o know-how de como mexer com essa máquina, mas aí ele percebeu que não havia produção suficiente de algodão para toda a demanda dessa máquina. Mais uma vez, ele emprestou, ele financiou, chamou um grupo de produtores de algodão, ele financiou a produção desse algodão para que ele pudesse utilizar a máquina na sua máxima demanda. Esse meu bisavô, realmente, eu acho, assim, foi de uma visão muito grande, porque, além disso, em 1919, eu tenho até uma carta aqui, eu ia tentar até colocar aí no telão, ele escreveu uma carta para os diretores da fábrica de tecidos em Sorocaba, pedindo que equiparasse a carga horária e os salários entre os homens e as mulheres e também que terminasse o trabalho infantil. Essa carta data de 1919, portanto, antes da Lei Trabalhista de Getúlio Vargas. Ele teve também como passar esse vírus para a próxima geração, através do seu genro, que era o meu avô, o José Hermídio de Moraes, que tem várias histórias também de filantropia e solidariedade, mas uma delas que eu me lembro é que o Colégio Rio Branco estava para fechar suas portas, por falta de uma estrutura financeira, por um aporte financeiro. E o meu avô, junto com alguns grupos de professores, não permitiram que isso acontecesse. Não só não permitiram, como ele colocou também, seus filhos estudaram nessa escola, muitos de nós, da 3ª geração, também estudamos nessa escola, e essa escola existe até hoje. E meu avô teve também essa visão de passar esse vírus para os seus filhos. O tio José Hermídio de Moraes Filho, ele abraçou a causa do Hospital do Câncer.
O tio Antônio Hermílio de Moraes, como todos sabem, também abraçou a causa da beneficência portuguesa. Ele fazia questão de dizer que ele passava literalmente sábado e domingo trabalhando na beneficência. E meu pai, que na época começou a trabalhar na CD, também abraçou essa causa com unhas e dentes. E todos eles souberam passar esses vírus para os seus filhos. Hoje, os filhos do tio José Hermílio, José Neto e a mulher Liana são conselheiros do Hospital do Câncer. O Rubens Hermílio, filho do tio Antônio, é o conselheiro hoje, também está na frente da Beneficência Portuguesa. E aí começa a minha história, como é que eu cheguei na CD. Bom, eu escutei essas 4 letras vibrarem na minha cabeça durante toda a minha vida, era CD para lá, CD para cá. Em seguida, ouvi falar muito de Teleton, 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 e isso me acompanhou a vida inteira. Mas eu nunca, em momento algum, eu fui até a CD, conheci o trabalho que meu pai fazia, ou o que foi trazer o Teleton. Ele lutou 10 anos para trazer o Teleton para o Brasil. Eu nunca fiz isso, eu nunca fui até lá, e ele nunca me pediu. Uma vez, minha mãe fez uma pequena cirurgia na CD. E, enquanto ela estava no centro cirúrgico, eu pedi para o meu pai, pai, por favor, me leva para dar uma volta na CD, para conhecer a CD. E o que mais me impressionou foi a resposta que ele me deu. Ele virou para mim e falou, pense bem, porque eu quero que você registre que é você que está me pedindo, não sou eu que estou te levando. E foi aí que eu conheci a CD. Foi aí que a CD entrou na minha corrente sanguínea, foi aí que a CD tomou conta do meu coração. Ele faleceu em 2000, e no final de 2000, o presidente da época, o Décio Goldfarb, me convidou para fazer parte do Conselho Voluntário da CD e da Diretoria Voluntária. E eu entrei na CD logo em seguida, no comecinho de 2001, e estou até hoje como conselheira. Trabalhar na CD, eu posso dizer para vocês que talvez foi uma das grandes heranças que meu pai me deixou, porque é você se conhecer, é você deixar suas vaidades em casa. Ser voluntário, não há como você pedir para um filho ser voluntário, não há como você obrigar, forçar, muito menos forçar, você ser voluntário. É um sentimento que tem que nascer de dentro de você. E isso que eu entendi, depois de muitos anos, o porquê que ele nunca nos levou até lá. E esse trabalho exige, eu sempre falo, quando eu entro na CD todos os dias, eu preciso resetar o meu termostato e equilibrar muito, porque eu não posso entrar lá com o coração frio e nem com a cabeça quente. Eu preciso ter um equilíbrio muito grande para conseguir fazer o trabalho que exige a CD. E todo dia que eu saio de lá, eu sinto que eu sou a única pessoa deficiente, ou com deficiência dentro da CD, porque você se depara com a luta, com a coragem, com a garra de tantas crianças, tantos jovens, e você se pergunta, fiz tão pouco hoje, por que eu não posso fazer mais amanhã? E eu tenho 2 filhos. A minha filha sempre, quando eu chegava em casa, eu sempre tentava explicar o porquê que eu estava chegando tão tarde. Um dia ela virou para mim e falou, mãe, enquanto você chegar com esses brilhos nos olhos, você não precisa me explicar nada. Eu sei onde você estava e eu sei que você está bem. Eu espero que um dia eles recebam esse vírus do voluntariado. Eu sei que eles têm já o vírus da responsabilidade social. Eu costumo dizer que meus filhos é a melhor parte do meu currículo. Os 2 estudaram administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Eles exercem uma profissão que não tem muito a ver com a administração pública, mas eles têm esse vírus da responsabilidade social. Eles estão olhando para a filantropia. E eu espero um dia que eles se contaminem com o voluntariado. Resumindo, era mais ou menos isso. Obrigada, Regina. Acho que é difícil não ficar tocada com a tua história, com as tuas palavras. Eu queria passar a palavra para a Suane, para ela contar também da sua trajetória. O que fez ela estar onde está hoje, fazendo as coisas que ela está fazendo hoje. Como é que foi, Suane? Como é que você se envolveu com essas atividades? I would so much rather hear you. I mean, you really, I am so moved. I think we should all applaud right now. Yeah. Thank you. I just needed some space between you and me. That was really, really beautiful. Our family is so different. My father, who was raised on a farm, never went to school,
married my mother, who was raised on a farm. And so he felt like, he became extremely wealthy in the oil and gas industry. And he felt like, hold on. Yeah, just turn it off. Thank you. Is it off? He felt like his contribution to others was to provide jobs. And the idea of philanthropy as we know it was not what he supported. So that's first generation. And then second generation is my siblings and I. I have 3. How many were you? My mother had 4 children, although my father had other children with other mothers. Okay, I was number 15. Yeah, so, but they were much, much older. They were the age of my mother. So then my siblings and I, we started what is more traditional philanthropy. We were doing grant making, and even though my sister and I called our foundation Hunt Alternatives, because we weren't like doing wings of hospitals or big gifts to universities. We were really doing small grants. Although I, from the very beginning, gave away half my income. Now, the first year that I started that, half my income was $35,000. So I kept $35,000 to live on and gave away $35,000. And my income since then has become enormous, but I never even talked to the accountant. We don't have the conversation. I haven't had that conversation again in 30 years. Just half of the income goes. Best decision I ever made in my life. Now, what's interesting is the next generation, they are very interested in impact investing. And I keep hearing that in this room. But to do impact investing without having done the site visits, the small grants, getting to know what Marcos Kissel, almost Marcos. Right? What Marcos Kissel said to me at lunch about being so close to the people you want to help that you can smell them. You must get that close. That's what I want to be sure my kids understand. You don't just stand back and say, oh, here's some money, I'm interested in the markets, so we're going to take money and put it into impact investing. I don't think that's the way to be most successful for a lot of reasons. When the market goes down and you lose a lot of money, I think unless you have the passion and the commitment for the cause that you're trying to work on, you may not stick with it. And the passion comes looking eye to eye with the people. As Marcos said, being so close that you can smell them. Now, in my case, my half-brother was paranoid schizophrenic. He was lobotomized. How do you say lobotomy? Do you say it the same way? Yeah, lobotomized. And he lived with us. As a result, and he was very, very sick. And as a result, I became very comfortable with people who were very, very mentally ill. Hassie was so paranoid that he wouldn't step on the rugs in our home because he thought that they might be wired. And he would be coming into the dining room. There was always a chair for him, and there would be these beautiful oriental rugs, and he was a big man, and he would put his leg out to try to get across the rugs, and then he would step like that, and then the chair would be there, and he would step like that and go down into the chair. I mean, it was bizarre, but it was every day for us. So when we started this foundation, my sister and I, we thought, well, we'll do these small grants, and what will we do? Well, it was natural. We will take our experience and work for the mentally ill. So I started directing a halfway house and creating it. A halfway house is to help people
who are coming out of a mental hospital or to try to keep them from having to go into the mental hospital. So these are people who are mentally ill, but they're not dangerous to themselves or others. And the image that I have with me, one day I went upstairs and I was told, go up. It was an old convent, so there were a lot of rooms, and a chapel. And then someone said, Donna is not well. So I went upstairs to her little room. Donna was my age, about 32. And she had the blanket over her head, and she was trembling. So she was seeing all kinds of devils that were coming at her. And when you're having hallucinations, it's not like, oh, I think this is happening. It is happening. It simply is happening to you. So she's under these covers, and she's shaking like this. I say, come on, Donna, I'm going to get you to the hospital. And she says, no. And I say, yes, Donna, come on, we're going, I'm taking you. And finally, I got someone to help me, and I picked her up in my arms, and she kept saying, no. I got her into the car, I got the seatbelt on, locked it. We're driving down. She's saying, no, don't take me. And I get to a light on the way to the hospital, and we stopped at this red light, and she says, no, don't take me. Turn left here, it's faster. Turn left, it's faster. And I thought to myself, I have remembered that for 34 years, that's who I am. It's like what you said about the most disabled. That's who I am. I have my own demons. And they may not be hallucinations, but they are inside of me. Okay? I have my own demons. And I'm terrified by that part of myself that I consider a dark part. And every single person in this room has a demon. Something that terrifies you about yourself, about your past, about your present. And so many of you are nodding your heads. I know it's true. And yet, there's a part of you that has said, I'm going to keep going. I'm not going to stop. So like Donna said, turn left here to get to the hospital, it's faster. We do that, we save ourselves. And so I wouldn't have had that experience, I wouldn't have come to understand those different parts of myself if I hadn't been with Donna so close, Marcos, so close that I could smell her and she could smell me. Out of that came my zeal to reform the mental health system in my city, Denver, Colorado. It had been tried twice in 20 years and both times failed. I didn't know anything about it. I was naive, therefore I did it. And I could also do it because I had been a donor. And I had given small grants to so many parts of the mental health system that when I called a meeting, everyone showed up. So I went to the mayor and I said, we have to reform this system. It's a mess. And because I had been political and had actually given contribution and worked on his campaign, he said, well, okay, I'll put you in charge. So we had government, we had business, we had nonprofits, all together to reform. And then I went to the governor and I said, Governor Romer, these people, they're not just mentally ill, a lot of them are homeless. We have to do something for the homeless. And he said, okay, you're in charge. You create the Governor's Coordinating Council on Housing and Homelessness. I was 33 years old. And it was, again, because I was a philanthropist and because I knew the business community. I had been on a board of the downtown planning organization for our city. Our city was 1 million people. And they came out with this big plan, and they showed us where the streets were going to be. We were going to do a pedestrian mall here. We're going to, change the traffic here. We're going to restore these buildings that were destroyed. And I read this plan, and I said to the people in the room,
Well, I see a lot of concrete and I see a lot of steel. What about the people who are sleeping in front of your buildings? Where are they? So I went from being a sister of a paranoid schizophrenic to being the chair of the governor's coordinating council dealing with this. That's been my trajectory, even beyond that as well. Suane, muito, muito obrigada pelas suas palavras, por compartilhar com a gente a sua história, uma história muito comovente e também muito interessante de como exercer um papel na sociedade com os ativos, né? A filantropia ela virou um mecanismo para promover uma mudança de política pública, para beneficiar a sociedade de uma maneira mais ampla. É muito interessante. Eu queria colocar para as duas uma pergunta em relação a quais são as dicas para outras mulheres que gostariam de se envolver com filantropia, como vocês? O que vocês acham que são as lições mais importantes, ou duas questões que são as mais relevantes nesse processo? You first, now. Okay. Well, I have to confess to you that I have worked closely with Peter Buffett. And so it was great to see him and with his wife, Jennifer. As I said, it's important to follow your passion. But for most women, in addition to being passionate about children's education or about whatever the cause, diabetes or whatever, women are passionate about women. Because even wealthy women in the United States, I don't know about Brazil, have had to deal with being in a patriarchy. And the dynamics in a patriarchal system are subtle sometimes, other times they're blatant. But we've had to punch our way through the system. And so when I became the US ambassador to Austria, because of Hillary Clinton, because again, I worked on the president's campaign, and she and I became good friends, I realized the power of women in addressing the war. There was a genocide happening right next door, right there. They had 70,000 refugees streaming across the border. And I watched how women were involved in bringing the peace there. And so I started gathering other women to work with 3,000 women leaders in 40 conflict areas. And what we saw is among those 3,000 women leaders who are members of parliament, who are ministers, who are heads of major civil society organizations, we found 6,000 stories of those 3,000 women. And it was, for example, in the Philippines, in Mindanao, where people were being beheaded, the woman who goes to the terrorists who are all gathered together, she goes in with a cake, and she comes in and she said, I thought you might like this cake. You know? And the head of this terrorist group looks at her and said, what are you doing? She said, well, I thought you might like a cake. And he said, did you bring armed guards? And she said, no, should I have? And he was so disoriented by that it opened up the conversation, and out of that came a peace agreement in the Philippines. And when I tell that story to other women, they get it.
They get it immediately. And out of that has come our Institute for Inclusive Security, which elevates women leaders in conflicts to stop the conflicts, but also governments putting millions of dollars in, individual philanthropists, a lot of them women, most of them women, actually putting money into finding ways for women to actually prevent and stop wars. So women are passionate about women, all right? In addition to their other causes, find a way, women in this room, to connect to other women. We have a project called Women Moving Millions. My sister and I started. I'll tell you about that later. And it's actually a question. Maybe you can answer that already. How have you thought about collecting and inspiring other wealthy women? I think that... Okay. All right. This is maybe my last story. All right. So, I'm working on my will, right? So I always do my will every year, so I'm going to die. Okay. So I decide my investments have done better than my sister's. So I say, okay, I'm going to take $5 million, and in my will, I'm going to give it to Helen and say, okay, Helen, this is for you to do a philanthropic something, but you have to head it up. So then I start crying, talking to my lawyer, and I think, oh, this is so sweet. She's going to love it. And so then I think, oh, no, what if I don't die? And then, because it won't work, right? Right. And so then I think, oh, gosh, I've got to do this now. I shouldn't wait, right? So I'm like, what if she dies and I'm alive? Well, anyway. So I then get together with her, and I say, Helen, here's what I want to do. Is she younger? She's 1 year older. Okay. So I say, Helen, here's what I want to do. And she starts crying. I can't believe it. You believe in me so much. And I start crying, oh, Helen, we'll always be together. And so then Helen is the consummate fundraiser. Consummate. Helen says to me, oh, $5 million, but $10 million has more of a ring to it. So we negotiate, and I do 6 and she does 4. And then she says, what if we get it matched? I said, well, sure. So then we start asking other women, like Jennifer, Buffett, and all kinds of other women, and they match our 10 million, so that's 20. And then she said, well, why don't we just get 10 times that? I said, fine. And so she puts together $200 million, nothing coming to us. But the deal is that women who want to be part of this group, if they will commit that over a year or 5 years, whatever, that $1 million of their assets will go into projects helping women and girls, they can be part of Women Moving Millions. And we get together several times a year, and it is so comforting and inspiring for wealthy women to be with other wealthy women. And there's no judgment about it, and everyone knows that we're in there for the cause. And I'm assuming that in the last 15 minutes I have found the next member. Of course. I was going to suggest that you should try a couple of women here. You can just line up after this. Regina. Bom, agora sou eu, depois desse depoimento, que tenho que pegar uns 10 minutos para pegar um fôlego, que é realmente muito emocionante. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, o que eu escutei desde criança do meu avô, se é um conselho que eu posso dar se queres ter boa fama, não deixe o sol te pegar na cama. Trabalhem, corram atrás dos seus sonhos, com comprometimento, com responsabilidade, com paixão, em um trabalho que vocês possam, decididamente, transpirar todos os dias os valores da sua família. Façam alguma coisa que faz a diferença. Eu sempre falo isso para os meus filhos, eu não posso interferir na vida de vocês, nem quero qual a profissão que vocês vão escolher,
mas vocês não têm mais o privilégio de trabalhar só para o seu enriquecimento pessoal. Não no Brasil como nós temos hoje, com tantas contradições, não no Brasil como nós temos hoje, que precisa de tanta ajuda e de tantas melhorias. Trabalham em alguma coisa que faça a diferença, nem que seja só dentro da sua casa, ou na rua que vocês moram, ou no bairro que vocês residem, ou numa cidade tão perto, tão grande como é São Paulo, ou melhor ainda, num país tão maravilhoso como é o Brasil. Mas façam a diferença. Eu acho que é o único conselho que eu posso dar. Façam com paixão, mas façam com muito comprometimento, e principalmente no terceiro setor, fazer com uma gestão mais profissionalizada, importar essa gestão do segundo setor, do primeiro setor, mas façam uma gestão que realmente mude o cenário do terceiro setor. Obrigada, Regina. Quem quiser perguntar, tem um microfone aqui. Então, quem quiser fazer uma pergunta, por favor, pode se dirigir aqui à frente. E também pode ser feita a pergunta através das filipetas, por escrito. Mas eu gostaria de encorajar as pessoas, queria ouvir a voz da nossa plateia, da nossa audiência. Aqui, alguma pergunta para as duas. Hello. I'm going to say my question in English because it's either English or Portuñol, and I don't think there will be translation for my Portuñol. My name is Daniela Carrera Marquis. I'm a representative of the Inter-American Development Bank here in Brazil. And my question is, have you, in both of your career path, because I see this as this is a career path, this is a devotion and where you learn and you improve and you move forward. How can people have the same impact and being the same committed and close so that you can smell the people, the causes, the problems, when there is a lot less resources to be invested from a personal point of view? What would be your advice for that kind of people? Thank you. Yeah. I feel passionate about what you're saying, and I am extremely grateful to you for asking that question, because philanthropy is about love of the other. It's not about money. And when we started in Colorado, our state, a women's foundation, what we said is we are going to get wealthy people to give money to create an endowment. We built it to $20 million, and then take that from the earnings and then give it to projects helping women and girls. Okay, that's a simple idea. But the key was our board of directors, for every wealthy woman on that board, we had to have someone out of the community where the grants were going. Because we would be ignorant if it weren't for those women among us. And we would make stupid mistakes, and we would also be perpetuating the same discrimination and injustice that we said we were trying to alleviate. So I think that women who don't have the resources need to be organizing and lobbying people like me and people like Regina and others in this room to say, we need to be at the table with you. And you've just got to get comfortable with us, because we aren't always going to say things that are making you feel good about yourself. So get tough, be loud, and force yourself in. Yeah. No meu caso, a CD, nós sempre precisamos de recursos. Você pode imaginar uma instituição que tem um orçamento de 280 milhões, nós temos 15 unidades espalhadas em 7 estados do Brasil, nós temos 6 oficinas ortopédicas, nós temos um hospital com 115 leitos,
e nós temos mais de 2.600 funcionários e mais de 1.600 voluntários. A conta do mês não fecha se eu não investir numa gestão de alta qualidade profissional. A conta do mês não fecha se eu otimizar meus recursos. A conta do mês não fecha se eu não olhar o paradoxo de qualidade versus custo. Eu tenho que ter essa noção, quer dizer, eu tenho que ter uma equipe muito bem preparada, eu tenho que investir muito em gestão de pessoas, senão a conta não fecha no final do mês. Então, eu dependo, sim, de doações, eu dependo do Teleton, que hoje em dia representa 60%, quase 60% de todas as doações da CD, e eu preciso saber como otimizar cada vez mais esses recursos, como aplicar cada vez mais recursos. Eu confesso a vocês que quando eu chego numa unidade, a primeira notícia que eles me dão é: nós superamos o atendimento do ano passado, eu tremo, porque eu quero saber se esse atendimento estava dentro do orçamento. Superar o atendimento e depois ver o buraco que causou, isso não é saudável para a instituição. Nós temos que fazer o inverso. E você olhar cada unidade em regiões diferentes do Brasil, onde existem culturas diferentes, comunidades com demandas diferentes, você não pode globalizar toda essa ação, mas você tem que mostrar que a gestão é uma só, e que você precisa, sim, usar muito bem cada centavo que a gente recebe. Porque, mais uma vez, eu digo, eu não fecho a conta no final do mês se não fizer isso. Nosso tempo se esgotou, infelizmente. A conversa está maravilhosa, acho que dá para passar aqui mais pelo menos 1h40, conversando, ouvindo as histórias de vocês duas, que é inspiradora. Eu acho que, como eu coloquei no começo do fórum, a cada fórum me transformo, e, para mim, foi uma experiência transformadora. E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, compartilhar histórias tão pessoais, né? Eu acho que foi um momento muito especial. Obrigada. Muito obrigada. Thank you.